A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé e nosso maravilhoso Salvador. Então veja, tem aqui um comentário de um nosso querido irmão Ricardo Rodrigues, que é esta figura que você está vendo aí, né? E ele leu uma das minhas manifestações, né? E viu um dos vídeos que eu fiz, que é o vídeo que você também vê o título dele aí em cima. E ele comentou, né? De novo, nossa doutrina escarneceu, né? A doutrina é sua agora, e nova risada, né? E aí faz a citação, né? A fé sem obras para nada aproveita, citando o verso de Tiago 2, versículo 14. Né? O verso diz, né? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Depois escreveu, fé até o diabo tem, amigo, exclamou, né? Você que não entende, é pela fé que se batizamos, porque crê que recebemos o Espírito Santo. Agora me diz que pela fé a salvação? Vai lá em Tiago, capítulo 2, e não mude o que está escrito. Entendi você é nada mais, nada menos que um afastado da CCB e um apostado. Não perdo mais meu tempo com você. Boa sorte na sua caminhada e na sua doutrina. Um caso sério, né? Então veja, ele é um adorador de homens, né? Um idólatra. Porque veja bem, todas as vezes que você usa a palavra de um homem, né? No caso aqui está usando a palavra de Tiago, um homem, né? Para contradizer, contrapor, contestar as afirmações do próprio Deus que se fez homem e é o Salvador da humanidade. Isso aí, fora de qualquer dúvida, isso é idolatria. Idolatria. Notoriamente Tiago, né? Que nem apóstolo foi. Tiago não foi apóstolo. Você pensa, né, que ele foi apóstolo? Não, ele não foi apóstolo. Apóstolos foram aqueles que o Senhor Jesus escolheu, né? Escolheu os 12. E nesses 12 apóstolos escolhidos, haviam 2 Tiagos. Tiago maior, filho de Alfeu, e Tiago menor, filho de Zebedeu. E irmão de João, João apóstolo também, tá certo? Mas esse autor desse livro que está na sua Bíblia, a carta de Tiago, ele supostamente, pela tradição, a autoria dessa carta que está na sua Bíblia, a carta de Tiago, pela tradição atribuímos a autoria a Tiago, irmão do Senhor. Mas até hoje não temos certeza a respeito disso. Entendeu? E mesmo que fora da autoria de Tiago, irmão do Senhor, ele não foi apóstolo. Tiago, irmão do Senhor, não foi apóstolo. Né? Ele foi bispo na cidade de Jerusalém. E nem houve um momento, né, após a ressurreição do Senhor, decidiu-se, né, convocar, estabelecer, designar, né, alguém para substituir Judas, que fora o traidor. Né? Eram 12 os escolhidos pelo Senhor Jesus. Um deles traiu e se enforcou. Né? Então eles se reuniram e oraram a Deus para colocar alguém para substituir Judas, o traidor. E Tiago não foi escolhido, né? Não
foi o escolhido. Foi proposto 2 nomes, José e Matias, e a escolha recaiu sobre Matias, não sobre Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor, ele foi bispo na cidade de Jerusalém. Tá? E veja, a história mostra isso. Tá? Este livro é da autoria de Eusébio de Cesareia. Cesareia era a cidade onde ele foi bispo. E ele viveu do ano 263 até o ano 340 depois de Cristo. Tá? Então, ele escreveu essa história dos 400 primeiros anos da igreja primitiva. Ele conheceu pessoalmente a 3ª geração dos bispos da igreja primitiva. E ele viu muitos dos seus amigos, dos seus familiares, muitos dos ministros da época serem mortos porque o Império Romano, né, não reconhecia o Senhor Jesus como Deus. Né? Eles tinham, o Império Romano adorava dezenas de deuses, inclusive o César Romano era um deus. Mas eles não aceitavam deuses estranhos. Quem seriam os deuses estranhos? Seriam aqueles que não eram aprovados pelo Senado Romano. E Jesus não era aprovado, evidentemente, pelo Senado Romano, aceito como Deus. Então a perseguição contra a igreja primitiva, promovida pelo Império Romano, uma das razões era esta, que Jesus Cristo não era reconhecido como Deus no Império Romano. Certo? Então, ele viu muitos dos seus parceiros de ministério, muitos dos seus familiares e amigos serem mortos pela perseguição do Império Romano. Mas ele escreveu esse livro, baseado em cartas e documentos escritos pelos primitivos pais da igreja, né? Os primitivos pais da igreja, cujas cartas e documentos você pode tomar conhecimento procurando aí na internet. Tá? E também baseado em muito do que escreveu o historiador hebreu de nome Flávio Joséfo, que foi testemunha ocular da pessoa de Jesus. Inclusive, no seu livro A História dos Hebreus, ele fala a respeito de Jesus Cristo. Tá certo? Bom, então tá bom. Então vamos ver o que Eusébio de Cesareia fala a respeito de Tiago. Ele diz aqui na página 73, veja, 72, no capítulo 23 do seu livro, ele fala sobre o martírio de Tiago, irmão do Senhor. Esse é o título, né? Exatamente. O martírio de Tiago, irmão do Senhor. Tá? Então ele conta a história de Tiago. Esse aí, que a tradição diz que a autoria foi do apóstolo, do bispo Tiago, da cidade de Jerusalém, irmão do Senhor. Agora, queira notar o seguinte, que na página 75, tá vendo aqui, ó, ele diz assim, ó, são tais os relatos a respeito de Tiago, irmão do Senhor. Tá? Depois fala assim, ó, de quem se diz que teria escrito, tá vendo aí? A primeira das epístolas gerais, quer dizer, de quem se diz, ele está dizendo que não tinham certeza de que essa carta que você tem na sua Bíblia fosse mesmo da autoria de Tiago, irmão do Senhor. Está entendendo? Presta atenção, que isso é história, tá? Se você vai começar a negar a história, você está mal na vida, viu? Uma das coisas que a gente não pode fazer com a história é mudá-la, transformá-la, fazê-la diferente. Entendeu? Então veja, de quem se diz teria escrito uma das epístolas gerais? Tá? Eles não tinham certeza. Por quê? Porque naquele tempo tinha muita literatura paralela, entende? Gente até que usava o nome de pessoas que eram conhecidas, por exemplo, Barnabé, né?
existe aí um livro, uma carta, um documento apócrifo, quer dizer, sem autenticidade, levando o título Evangelho de Barnabé, entendeu? Então, mas existiu muita literatura paralela e também usavam, naquele tempo usavam da pseudoepígrafe, quer dizer, o sujeito escrevia alguma coisa, um documento, um livro e tal, e usava o nome de alguém muito conhecido, para que aquilo que ele escreveu fosse lido também. Está entendendo? Então a igreja primitiva só liam as cartas, os evangelhos e as cartas que declarassem quem era o autor desses documentos. Por exemplo, as cartas de Paulo, todas elas eram aceitas, porque Paulo escreve dizendo, né? Paulo, servo de Jesus Cristo e de Deus, né? Entende? Ele declara que ele é o autor logo nos primeiros versos, né? Entende? Alguns documentos não foram aceitos exatamente porque não era declarada a autoria. Quem era o autor do documento? No caso, por exemplo, de livro de Hebreus, onde você não declara a autoria. Então isso não era lido nas reuniões das comunidades cristãs daquele tempo. Tá? Também tem uma carta aí do apóstolo João, né? Uma das cartas que ele não declara o nome dele. Então também não era lida. Certo? Agora, a de Tiago não era lida também. Não é por causa da declaração da autoria, mas porque ele não era apóstolo. Eles só liam nas reuniões documentos da autoria de apóstolos. Está entendendo? Por isso, também por causa dessa aparente contradição. Tiago 2,14, onde ele está dizendo que, meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo. Isso é uma aparente contradição. Ele vai dizer também que, citando como exemplo, ele diz lá, porventura a Abrão, ao oferecer seu filho em sacrifício, não foi salvo por meio das obras? Na contradição do que o apóstolo Paulo diz, né? Que Abrão foi justificado pela fé. Foi justificado pela fé. Porventura, foi Abrão justificado pelas obras? Não, ele foi justificado pela fé. Então, por causa destas aparentes contradições, eles não aceitavam a carta de Tiago. Ela só foi aceita no ano 325, no concílio de Nicéia. Mesmo assim, em muitas regiões, muitos lugares, muitas comunidades cristãs ainda não aceitavam a carta de Tiago. Então foi preciso um novo concílio, né, no ano de 395, acho que chamou-se de Cartago, concílio de Cartago, para novamente decidir a respeito dessa carta aí, para ser aceita, incluída num cânon das cartas do Novo Testamento. Tá? Então veja, o ensino do Senhor Jesus, ele não associa obras. Ele é o Salvador, o Deus que se fez homem, deu sua vida na cruz do Calvário por amor das nossas almas. E está passando os versos aí, onde ele está o ensino, a doutrina do Senhor Jesus a respeito da nossa salvação. Se boas obras, ou as obras fizessem parte, né, fossem necessárias para a nossa salvação, ele teria declarado. Né? Então, ele não ensina nada disso. Ele diz que quem crê tem a vida eterna. Tá? Tem a vida eterna. Ok? Então, o verdadeiro crente, quando ele crê de fato, né, ele recebe o Espírito de Deus e ele aí tem poder para viver uma vida agradável a Deus. Né? E as boas obras vão aparecer, porque elas não são a razão e o motivo da salvação. Elas são apenas a consequência da nossa salvação. Então é preciso saber interpretar o que Tiago está dizendo. Quando ele está dizendo que aproveita se alguém disser tal, ele apenas está dizendo que o verdadeiro crente, vão aparecer na vida dele as obras que glorificam o nome de Deus em sua vida. Entendeu? Não o contrário disso. Tá? Ele mais adiante ele vai dizer, né, que
sobre o diabo, né? Fé até o diabo tem. Né? Está dizendo que fé até o diabo tem, porque mais um versinho de Tiago, né? Que diz que você tem fé? Tu tens fé? O diabo também tem fé e até treme. Tá? Mas, meu amigo, nós, no tocante à salvação das nossas almas, você não deve fazer essa aplicação, tá certo? Por quê? Porque a salvação não foi feita para diabos, para demônios, para diabos. A salvação é somente para os homens. Os demônios têm a sua sorte selada por toda a eternidade, né? É impossível, para eles não há salvação. Mas a salvação é para os homens. Então, fazer esse tipo de aplicação, né, referente à salvação dos homens, a nossa salvação, é uma aplicação indevida, né? Porque a salvação, a mensagem da salvação, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário não foi feito para demônios, né? Esqueci de dizer também o seguinte: o que escreveu o apóstolo Paulo debaixo da inspiração do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos. Veja, a palavra graça significa um favor que nós não merecemos. E contudo Deus nos concede, entendeu? Agora observe o verbo ser, está escrito sois salvos. O verbo ser está no presente de indicativo. Sois salvos. Isto quer dizer que salvação não é futura. Salvação é aqui e agora. Ou você tem ou você não tem. Se você tem a salvação, comemore. Glória a Deus, que felicidade, muito bom. Mas se você não tem certeza da sua salvação, você está danado. E você está debaixo de juízo e vai receber a sua sentença de condenação. A menos que se arrependa, né? E passe a acreditar na suficiência do sangue derramado para o perdão de seus pecados e salvação da sua alma. Bem, Paulo continua dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pensa bem, o que quer dizer por meio da fé? Quer dizer que é através da fé, através da confiança. E depois diz, e isto não vem de vós. O que significa essa frase, não vem de vós? Significa o seguinte: que você não vai conseguir produzir a sua salvação, porque você não é capaz suficiente para fazer isso. E depois diz, é dom de Deus. A palavra dom é dádiva, é presente. A salvação é um presente de Deus aos homens. Como é que você recebe um presente? Metendo a mão no bolso, pegando a sua carteira e perguntando: quanto é que custou que eu vou te pagar? Em absoluto. Você pega o presente e agradece. Obrigado, muito obrigado, estava precisando mesmo. Muito obrigado. É assim que você recebe um presente. A salvação é um presente de Deus. Você acredita e agradece. Depois o verso 9 acaba com esse discurso mentiroso de obras para se salvar. Ele fala assim, não vem das obras. Está lendo aí? Consegue enxergar? Ou você está muito cego e não consegue ver? Está escrito, não vem das obras para que ninguém se glorie. Simples assim, meu amigo, para que você não fique cantando glórias na presença de Deus. Entendeu? E aí você diz, entendi você. É nada mais, nada menos que um afastado da CCB, um apostado. Apostado. Não tem nada de aposta aqui, não. Não, meu filho, é o seguinte. Tá? A nossa doutrina diz que a regeneração ou o novo nascimento, tá aqui, ok? Aqui, quinto ponto de doutrina. Tá vendo? Só se recebe, a regeneração, o novo nascimento, só se recebe pela fé em Jesus Cristo, pela fé, pela confiança. Se fosse por obras, teria escrito,
Se obras, né, na nossa doutrina tivesse alguma coisa a ver com a nossa salvação, estaria escrito aí, porque só se recebe pela fé e as obras, né? Ou pelo batismo, né, como você acredita, estaria escrito pela fé e o batismo. Ou por pertencer a uma igreja, estaria escrito pela fé e pertencer a uma igreja. Mas não está escrito nada disso. Então você está na apostasia das doutrinas da própria igreja. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no nome do Senhor Jesus. E se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Fiquem na paz de Deus. Deus abençoe.